Então, pessoal, para a gente finalizar nosso dashboard, vamos agora adicionar a parte de segmentação de dados para a gente poder fazer os filtros. Então, vou clicar aqui nessa visualização, colocando o cursor em cima, ele mostra que é a segmentação de dados. Vou clicar nele, ele vai adicionar já. E a minha primeira segmentação, ele tem o valor do ano. E vamos observar como ela está. O ano, ele tem seleção única, eu nunca consigo selecionar mais de um valor por vez. Sempre vai ser um único valor. Então, vamos trazer o ano, mês e dia. Então, primeiramente, selecionando nossa segmentação de dados, vamos clicar em ano aqui e arrastar para campo. Repare que ele já adicionou o ano e já pegou aqui uma faixa entre o ano menor e o maior. Porém, não é dessa forma que a gente vai trabalhar. A forma que a gente quer é o seguinte. Então, se a gente clicar nessa setinha, ele mostra o seguinte, que eu tenho algumas opções para trabalhar com minha segmentação de dados. Lista, suspenso, entre, menor, igual, maior, igual. Nesse caso eu quero trabalhar com a lista suspensa. Então clicando aqui ele já modifica um pouco. Eu vou diminuir, reduzir um pouco a altura da minha segmentação. Vou reduzir um pouco a largura, para ela se encaixar um pouco melhor aqui dentro do meu visual. Dessa forma. E vou começar a formatação. Primeiramente, com a minha segmentação de dados selecionados, eu vou vir aqui no rolinho novamente. Primeiro ponto, tela de fundo, eu vou desativar para ele ficar com a tela de fundo transparente. Segundo ponto, onde eu tenho aqui em itens, eu vou mudar a tela de fundo do itens para esse nome todos, ele ficar de uma cor diferente, para ele poder ser mais didático, mais direcional para fazer a utilização de forma correta. Então eu vou alterar a tela de fundo para branco. E por fim, onde tem o ano, eu vou colocar abaixo do meu cabeçalho um rótulo. Então abaixo do meu cabeçalho eu vou colocar um contorno, onde o tipo do contorno vai ser somente inferior. Então ele vai colocar uma linha abaixo, porque eu consigo direcionar de forma mais rápida e de forma mais clara. Então aqui eu posso estar modificando, vou aumentar um pouco aqui. E meu visual ficou bem legal, já fica pronto. Então lembra que depois eu tenho o mês, eu tenho o dia, os trechos que a gente viu, então mesmo processo. Se ele já está formatado, é Ctrl C, Ctrl V. Vou adicionar aqui abaixo dele, veja que ele vai dar uma paradinha quando ele estiver no ponto exato. Ctrl C, Ctrl V novamente. Ó, ele encaixou, é exatamente igual aos outros. E aqui eu vou fazer o seguinte, seleciono meu segundo visual, onde tem ano, eu vou clicar no X. Após clicar no X, vou pegar o nome do mês, vou arrastar aqui um pouco para cima. E repara o seguinte, eu não quero que ele fique aqui nome do mês, não tem necessidade, se eu falo que é mês, eu já estou sendo direto com a informação que eu quero passar. Eu posso vir aqui onde tem o campo que eu adicionei, eu clico nele com o botão esquerdo duas vezes, ele me permite editar o valor que está aqui. Então, eu posso selecionar aqui e deletar, que ele vai ficar só o mês. Então, vou também novamente excluir o ano e vou trazer o dia para cá. Então, vamos lá ver mais quantas segmentações a gente precisa adicionar. Precisa adicionar o tipo e a marca. Então, vamos lá. Novamente, vamos pegar já uma segmentação já formatada. Pegar Ctrl C, Ctrl V, alinhar ela. Novamente, eu vou tirar aqui dia, vou colocar tipo, selecionar outra visualização e vou tirar e colocar a marca. Colocar aqui, tirar o dia. Então, a gente já tem aqui nossas segmentações que ela vai estar auxiliando a gente fazer já alguns filtros na página. Lembra que o ano e o mês eu não posso selecionar mais de um por vez, eu sempre tenho que ter seleção única. Para alterar eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o ano, vou vir aqui no rolinho, aí tem controles da seleção. Em controles da seleção, eu vou ativar aqui essa opção, seleção única. Então ele sempre, automaticamente, ele já vai colocar um valor e eu sempre só vou conseguir selecionar um valor por vez. Então mês também, rolinho, seleção única ativada. Repare o seguinte, que na minha parte de faturamentos, meu rótulo dos dados, ele não está sendo exibido como número inteiro.
Então para resolver é bem simples também. Eu vou clicar aqui em faturamento e vou falar o seguinte, ó, eu quero que ele não tenha nenhuma vírgula aqui. Então posso vir aqui em alto, ó, digitar 0, que ele não quero que ele mostre nada após a vírgula. Ele fica só valores inteiros e ele vai modificar o valor aqui. Beleza? Então, pessoal, por fim, a gente vamos adicionar um título aqui. Então, para adicionar um título, eu vou vir aqui no campo inserir. Eu vou vir aqui caixa de texto e clicar aqui. Ela vai adicionar a minha caixa de texto. Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos para movimentar. Então eu quero que ela fique no meio do meu dashboard. Então para formatar fica melhor o seguinte. Eu coloco de um extremo ao outro do meu dashboard. Vou posicionar ela aqui certinha. E aqui é o seguinte. Eu clico e vou digitar controle de vendas, que é o título. Controle de vendas. Então após digitar o meu título, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar ele e vou vir aqui na opção, o tipo da fonte que eu vou estar utilizando, ela se chama Consolas. Então você pode estar observando aqui, Consolas, e o tamanho da minha fonte eu vou alterar para 20, para ela ficar um pouco melhor. Vou colocar ela como negrito. Então vamos ver como ela está ficando. Só vou clarear um pouco a cor dela, onde eu vou vir aqui nesse azinho para alterar a cor da minha fonte, clicar na setinha ao lado e vou colocar aqui essa cor 60% mais escuro. Depois eu vou centralizar a minha fonte e vamos ver como ela ficou. Então pronto, eu já tenho ela finalizada. Porém, se vocês observarem, esse campo aqui de texto ele está com a tela de fundo branca. Então para resolver com ele selecionado, eu volto novamente aqui, ó, para essa opção de formatar a caixa. E aqui eu vou desativar essa função, que é a tela de fundo. Ele vai ficar com fundo transparente e vou conseguir ver meus dados de forma muito mais clara. Então, pessoal, vou modificar aqui esse ano para 2015. Então, pessoal, verificando aqui o seguinte. Aqui, ó, só está mostrando um ano e só está mostrando um mês. E não é isso que a gente quer. Por que só está mostrando dessa forma? Porque aqui está selecionado 2015 e aqui está selecionado janeiro. Porém, eu não quero que ele mostre isso. Eu quero que ele mostre sempre todos os meses e sempre todos os anos. Então a gente vai fazer isso de uma forma bem legal. Como é que ele funciona? Quando eu seleciono aqui um visual, por exemplo, ele vai aparecer algumas opções. Então eu vou vir aqui na opção de formato e vou clicar aqui em editar interações. Então isso eu estou alterando a interação que um gráfico vai ter com o outro. Exemplo, quando eu seleciono, por exemplo, aqui lucro anual, ele aparece aqui algumas opções em relação aos outros gráficos. Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar ano. Então, quando eu selecionar aqui essa segmentação de ano, eu vou falar o seguinte, que eu quero que esse visual aqui de lucro anual, eu vou clicar nessa bolinha com um tracinho, que eu quero que ele não faça exatamente nada. Então eu vou clicar aqui, ele vai mostrar tudo. Novamente, no mês, eu quero que quando eu clicar, fizer qualquer ação em relação a essa segmentação mês, no gráfico de mês, ele não faça nada. Então, por que ele está fazendo isso? Reparem o seguinte, eu vou clicar aqui em 2014. Quando eu clicar em 2014, vejo que ele vai filtrar. No caso para cá, ele não vai ter nenhum valor. Vou clicar aqui no ano que está selecionado, 2015. Então, como é que a gente consegue trabalhar com a parte da edição de interações? Por exemplo, reparem quando eu clicar nesse gráfico aqui. Qualquer campo dele, quando eu clicar, ele vai filtrar os outros valores. Porém, como ele mostrou, aqui ele está realçando apenas o valor correspondente ao meu filtro, a minha seleção. Porém, não é isso que eu quero. Eu prefiro que ele mostre, quando eu clicar aqui, por exemplo, em meia, ele mostre só os valores correspondentes a meia e padronize o gráfico, ele não faça essa parte de realção. Então, como é que eu faço para resolver isso? Por exemplo, com esse visual selecionado, então sempre o que eu seleciono é o que vai refletir, ó, desse gráfico, qualquer coisa que eu fizer nele, qual é a reação que vai ter nos demais gráficos. Então eu falo o seguinte, que quando eu fizer qualquer coisa aqui, eu quero que ele, aqui ó, ele filtre, ele realce
ou ele aqui não faça exatamente nada, nenhum. Nesse caso, ó, vou falar o seguinte, quando eu clicar nele, então aqui eu vou querer que meu gráfico de rosca ele filtre e não realce, como está marcado. Então eu vou marcar essa parte. Mesma coisa, para o meu lucro mensal eu quero que ele filtre e não realce. E também para o meu faturamento diário, eu quero que ele filtre. Então ele vai ficar muito mais claro. Então, por exemplo, em meia, eu só tive lucro para meia no ano de 2015, no mês de janeiro, no dia 14, no dia 11 e no dia 8. Ah, Tarcísio, mas eu reparei aqui, ó, que meu eixo X ele não está da forma correta, ele não está mostrando meus dias do menor número para o maior dia. Então eu vou desativar as interações. Então novamente eu vou vir aqui, ó, selecionar meu gráfico, vir nos três tracinhos, sempre classifique em ordem crescente. E outro ponto é que eu quero que ele classifique pelo meu dia. Então o dia ele já vai estar aqui e eu consigo finalizar. Clicar aqui novamente para ele mostrar. Nesse formato está finalizado nosso dashboard. Então aqui eu tenho todos os dados de forma bem certinha e eu consigo fazer o filtro que eu precisar. Então se eu quiser, por exemplo, ver como é que está outros meses, como foi fevereiro de 2015, então ele vai estar aqui. Eu posso fazer a análise que for necessária. Uma dica que eu posso dar para você, para deixar seu dashboard maior, que ele fique melhor para se ver, você pode fazer o seguinte, começar a deixar ele um pouco mais bonito. Você pode clicar aqui, ó, nessa setinha onde está aqui, ela vai reduzir aqui, vou ocultar meus visuais e vou ocultar meus campos também. Então ele fica um pouco maior. E aqui eu vou alterar o nome da minha guia para ficar um negócio mais profissional, ficar um negócio mais bonito, para dashboard. Clicando em Enter, ele já vai estar pronto. Aí aqui você pode fazer a apresentação para o seu chefe, fazer a apresentação para sua empresa, para sua equipe, como precisar. Uma dica a mais para a gente finalizar esse gráfico é o seguinte. Se eu quiser, às vezes eu tenho muitos gráficos aqui. Eu estou aqui com o meu cursor pequeno, por exemplo, para eu não precisar ficar rodando meu cursor, por exemplo, para eu dizer que eu quero falar desse lucro por marca, eu posso simplesmente vir aqui, ó, clicar nele, vir nos três pontinhos e clicar aqui, ó, em destaque. Olha que legal, ele vai dar uma apagada em todo o restante do meu dashboard, deixando só ele em destaque. Se eu clicar em qualquer lugar da tela, ele volta ao normal. Eu falo, ó, não, vocês observarem aqui, por exemplo, o meu lucro mensal, como é que tá. Vamos dar destaque para ele, para que todo mundo saiba de forma mais rápida e mais fácil. E dê atenção só para o gráfico que eu quero mostrar. Ele vai mostrar dessa forma. Então, quando eu clicar fora, ele vai estar voltando para a forma normal. E eu posso fazer a interação que eu precisar. Por exemplo, eu quero ver boné aqui. Então eu vou ter os valores referentes a boné, eu posso ter aqui por marca. Quero que ele filtre tudo, só o que for da Nike também. Ele vai mostrar aqui tudo que foi da Nike ou qualquer outra alteração, qualquer outro ponto que eu precisar fazer. E a gente consegue finalizar nosso primeiro dashboard. Vamos fazer uma leve comparação. Aqui, selecionando os mesmos meses, selecionar aqui no nosso dashboard que já estava pronto, fevereiro de 2015, para a gente ver que ele vai estar igual. Então se eu clicar nesse, ou clicar nesse, ó, passando de um para outro, ele vai estar exatamente igual. Pode mudar só um pouco assim o posicionamento dos gráficos, mas isso aí não tem problema. O resultado é o mais importante, é a confecção do nosso gráfico. Então estamos com ele finalizado. Então a partir daqui vamos dar continuidade à nossa aula.